Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel. Aliás, já aproveitem e me sigam nas outras redes sociais, @me sigam no Twitter, @Thiago Siegel no Instagram. E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Eu vou apresentar para vocês algumas das ideias do cientista político e economista norte-americano Richard Florida, mais conhecido como desenvolvedor da chamada teoria da nova classe criativa. Se você já ouviu falar sobre isso ou quer ouvir falar sobre isso, fiquem comigo. Richard Florida quebra um pouco a linha aqui do canal. Muitas vezes a gente traz autores que sejam mais críticos à ideia de desenvolvimento, à ideia de capitalismo que nós temos hoje no mundo. Richard Florida, de certa forma, é um entusiasta da globalização, é um entusiasta do capitalismo e desenvolve uma teoria muito interessante conhecida como a nova classe criativa. De modo geral, a gente poderia dizer que Florida é um teórico do desenvolvimento, é um teórico do urbanismo e da relação em que o desenvolvimento de uma cidade gera o desenvolvimento econômico. E isso ele vai defender num livro intitulado A Nova Classe Criativa, um livro que tem tradução no Brasil, embora, infelizmente, esse é um autor pouco traduzido. Se você quer conhecer mais sobre as ideias de Florida, você não tem jeito, vai ter que ler inglês, vai ter que ler espanhol. Já fica aqui a dica para os tradutores, de repente, buscarem trazer mais esse autor para o Brasil, que sem sombra de dúvida, Richard Florida tem muito a contribuir para o debate sobre o desenvolvimento no nosso país e sobre o desenvolvimento das nossas principais cidades. Enfim, qual é a tese central dessa classe criativa? Richard Florida percebe que o capitalismo está mudando, que aquelas pessoas que se tornaram ricas no capitalismo, como por exemplo, um homem que já foi o homem mais rico do mundo, o Henry Ford nos Estados Unidos, enriqueceu com base no desenvolvimento industrial. Hoje as pessoas mais ricas do mundo talvez estejam no capitalismo financeiro, nos mercados de ações, mas isso não será mais o suficiente para o futuro. A nova classe a enriquecer não vai enriquecer apenas através da meritocracia. E é por isso que ele traz os chamados 3 T's do desenvolvimento, que é basicamente o quê? A relação entre tecnologia, tolerância e talento. E através dessa relação dos 3 T's, tecnologia, tolerância e talento, Richard Florida consegue fazer um mapa, consegue mapear as cidades mais criativas, que são também as cidades que apresentaram maior desenvolvimento nesse início de século. E também ele consegue explicar por que cidades historicamente ricas não conseguem se desenvolver mais. Ele faz um mapa das cidades mais desenvolvidas, um mapa das cidades que poderiam ter se desenvolvido muito mais. E ele percebe justamente que as cidades que mais se desenvolveram são as cidades que conseguem juntar esses 3 T's. Possuem tecnologia, que é importante para essa etapa do capitalismo, possuem pessoas talentosas e possuem tolerância. As cidades que têm esses 3 T's são justamente as cidades que vão atrair a nova classe criativa, que vão atrair pessoas mais talentosas, que possuem um estilo de vida às vezes diferente, digamos assim, do mainstream das relações sociais, das relações culturais, que foge um pouquinho do padrão conservador, porque afinal de contas o Brasil e o mundo ainda é bastante conservador, e obviamente vão conseguir juntar essas 3 T's, vão trazer tecnologia, vão trazer pessoas talentosas, e para ter tecnologia e pessoas talentosas é preciso que seja uma cidade tolerante. Vamos lembrar, por exemplo, um dos grandes desenvolvedores da internet, da comunicação digital, Alan Turing, era gay. E ele se desenvolveu numa sociedade que não era nem um pouco tolerante, cometeu suicídio. Imaginem o que esse cara poderia ter trazido para o mundo se tivesse vivido numa sociedade um pouquinho mais tolerante, que fosse incentivar o desenvolvimento de toda a sua criatividade. E aí ele olha para as cidades que poderiam se desenvolver muito mais, que são cidades onde tem pessoas talentosas, tem tecnologia, mas justamente não tem tolerância. E cidades, por não terem a tolerância, são justamente cidades que vão afastar a classe criativa. Ele cita exemplos de cidades nos Estados Unidos, no Canadá, que segundo ele são cidades que perderam uma grande oportunidade de promover o desenvolvimento. Isso é interessante, tá, pessoas? Porque isso dá um guia sobre como os planejadores urbanos, como os criadores de políticas públicas
podem pensar o desenvolvimento de uma cidade. Porque afinal de contas, se uma cidade quer então se desenvolver, ela precisa ter tecnologia, certo? Tendo tecnologia, ela inevitavelmente vai atrair pessoas talentosas. Mas pessoas talentosas só vão ficar nessa cidade se essa cidade for tolerante. E aí existem várias maneiras de você desenvolver tecnologia, talento e tolerância numa cidade. Um bom investimento no sistema de educação, boas universidades numa região favorecem o desenvolvimento de tecnologia e atraem pessoas talentosas. Um ciclo cultural formado por bares, teatros, por uma expressão artística forte, também são cidades que vão atrair pessoas mais talentosas. Cidade que tem espaços públicos de convivência, parques, shoppings, o cenário esportivo, são justamente também cidades que vão atrair pessoas mais talentosas. Inevitavelmente, uma cidade que tem espaço para o desenvolvimento artístico, tem espaço para o desenvolvimento esportivo, também será uma cidade mais tolerante. Inevitavelmente, Richard Florida olha para as cidades que possuem esses 3 T's e percebe que essas são cidades que estão se desenvolvendo mais do que as outras. E é um contraste triste com o Brasil, por exemplo, e como nós no Brasil nos últimos anos passamos, por exemplo, a atacar os artistas. Vejam só, o Brasil não tem hoje um Ministério da Cultura, tem lá uma secretaria com um secretário que é um artista falido, antes tinha um nazista, antes tinha uma velha louca. Então a maneira como o Brasil nos últimos anos tem atacado a classe artística, inevitavelmente vai tornar o Brasil um país menos tolerante e obviamente vai ser um país que vai afastar a classe criativa, que de certo modo a gente já vê isso acontecendo quando a gente lê as notícias sobre as chamadas fuga de cérebros. O que é uma fuga de cérebro? É justamente quando as pessoas mais talentosas olham para o país e veem nesse país um país intolerante, um país fechado a novas ideias e inevitavelmente também um país fechado ao desenvolvimento e vão embora. O Brasil tem perdido muitos cérebros nos últimos anos. Quem são esses cérebros? Justamente as pessoas talentosas que poderiam desenvolver tecnologia, mas fogem da intolerância que predominou no país. Você quer uma prova bem completa disso? E me perdoem se eu estiver sendo, sei lá, preconceituoso. Olhem para muitos dos países mais radicais, de um ponto de vista religioso do mundo. Alguns desses países muçulmanos do Oriente Médio. Você enxerga ali tolerância? Não, não tem tolerância. Você enxerga tecnologia nesses países? De modo geral, não tem tecnologia, além daquilo que eles conseguem importar. E, obviamente, também não tem talento, porque as pessoas talentosas fugiram de lá. Por isso, o Richard Florida dá boas pistas sobre como uma sociedade pode se desenvolver, como uma sociedade pode se desenvolver, e é um autor que vale muito a pena ser conhecido por nós brasileiros, e principalmente, é claro, pelos nossos políticos, que infelizmente leem pouco ou quase nada leem. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do tema desse vídeo, deixe um comentário bacana aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. No mais, forte abraço a todos e valeu!